Amamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem fale com insolência, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. E um ele humilha e o outro ele exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas as forças dos justos será exaltado. Aleluia. Jesus, tem uma grande diferença entre quem serve e quem não serve. A palavra do Senhor, ela é muito justa e correta. O Senhor, ele deixa bem claro, através da palavra dele, que vale a pena a gente seguir a ele, a gente confiar nele e a gente buscar a ele de todo o nosso coração. Ele é Deus e a palavra dele jamais volta atrás. A palavra do Senhor é perfeita para corrigir e para nos exortar quando é necessário e para nos dar também um refrigério, um alívio nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Amém? Vamos fazer mais uma oração e em breve, a seguir, o Ministério de Louvor já está também se posicionando. Senhor Deus e Senhor Pai, nós te agradecemos, rendemos louvores a Ti, Pai, rendemos graças porque Tu és soberano, Tu és o único Deus maravilhoso. Receba, Senhor, cada oração, receba, Senhor, cada louvor, Pai. Ó Deus, é tudo para Ti, Senhor Deus. Aleluia, Jesus, grandioso Deus. Cada coisa, Senhor Deus, que fizemos nessa casa, Senhor nosso Deus, primeiramente, Senhor nosso Deus, é sempre para Ti, ó Pai. Visita, querido Deus, os corações nesta noite e traga, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento. Pai eterno, Deus da glória, abençoa poderosamente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o Ministério de Louvor já está louvando, agradecendo, Senhor nosso Deus, pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desperta, Brasil, Brasil. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, ide a todo e diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho
Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, pede a todo e diz: vinde a mim, ó pecador. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Tudo que eu tocar, tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Pelo poder de Deus. Tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Pelo poder de Deus. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Oh glória, aleluia, e a igreja segue caminhando. Oh glória, aleluia, e a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Depois da luta vem a vitória, e a igreja segue caminhando. Oh glória, aleluia, e a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Se você não vai, nem peça-me. Se você não vai, nem peça-me. Se você não vai, não me peça eu ir. Oh glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Oh glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Lá no Monte Horebe, a sadia. Lá no Monte Horebe, a sadia. Moisés queria saber por que a sadia não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é, santo é. Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. E o fogo cai, o fogo cai. O salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu. E o fogo cai, e o fogo cai.
O salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu. As palmas, louve ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, amém. Esse mês de março a nossa igreja está completando 68 anos. Precisamos lembrar, né, das nossas raízes. Desperta Brasil, os corins de fogo, né? Estamos terminando março daqui a pouco. Domingo é o último culto aqui de março, mas lembramos aí que o Senhor levantou homens, mulheres de Deus, né, com esses hinos, corinhos, que é a palavra de Deus cantada. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Veja a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me
palmas, louve ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Se você puder gritar, grite. Se você precisar chorar, chore. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Glória a Deus, talvez eu não tenha mais. Então dê e faça o melhor para Deus, aleluia. Glória a Deus, santo, 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 santo. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, diga isso ao Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Diga isso ao Espírito Santo. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu, assim o farei. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua
que a minha vida seja a tua vida, Jesus. As palmas louvem o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, pode se assentar. Convido você nessa noite a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos primeiro. Amém? Para que nós venhamos ser ministrados sobre dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus por estarmos aqui, porque o Senhor tem nos dado graça, nos sustentado. Vamos ler o 3. Salmos 1, verso 3. Para que a gente seja dizimista e ofertante na casa do Senhor. Que o Senhor falou forte no meu coração. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Essa parte é maravilhosa, porque a gente vê uma árvore, se não tiver bastante aguinha para ela, ela vai secar, vai murchar. Então, nós somos assim. Se a gente não buscar o Senhor, a gente não obedecer a palavra, nós vamos ser igual uma árvore que não recebeu água, que não recebeu o alimento necessário. Amém? Que o Senhor possa falar mais aos corações de cada um de nós. E nessa noite nós possamos ofertar o envelope conhecido, né? Do dízimo, do projeto Templo, para que possa, né, fazer a obra na casa do Senhor. E temos também esse projeto que é para ajudar os missionários, amém? Que a gente possa fazer de coração, né? Talvez seja a última chance, nós não sabemos o dia de amanhã. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Vamos fazer essa oração, peço que você se coloque de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, nesta noite, por estarmos aqui, Senhor Deus, por ter nos sustentado, Pai, por ter cuidado tão bem de nós, Senhor Deus. Só o Senhor pode, Deus, todas as coisas, por isso eu te peço nessa noite, Pai, juntamente com a igreja, que o Senhor venha abençoar os dizimistas, os ofertantes da tua casa, Pai, para que venha, Senhor, nosso Deus, haver a maior abastança, Senhor, para que venha dar, Senhor, nosso Deus, testemunho de ti, Senhor, por onde nós passarmos, Pai amado, Pai querido Deus, porque o Senhor não deixa faltar nada para nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o louvor estiver louvando, a salva vai estar passando, você dizima e oferta em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos declarar. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem, Jesus Cristo, com fé. Só Ele pode abrir o mar, amém? Aleluia, só Ele tem o poder, aleluia, glória a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé.
só Ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Aleluia, as palmas, louve ao Senhor Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. Peço que neste momento vocês estendam suas mãos em direção ao nosso pastor, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que nosso pastor, Senhor, nosso Deus, já é um canal de bênção, mas que o Senhor abençoe mais e mais a vida dele, todos os dias, Pai, por onde ele passar, Senhor. Que a palavra venha hoje penetrante no nosso coração e nos faça melhor, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus, amém. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Já há algumas semanas, numa série de pregações sobre o rei Ezequias, a igreja já tem meditado da causa espiritual. Eu consegui ministrar, mas nesses 2 domingos nós não estivemos aí, mas os irmãos que ministraram também foram usados pelo Espírito Santo para trazer esse assim diz o Senhor para nós aqui. E nós vamos ainda, alguns meses aí, falar, porque Ezequias ele foi muito usado por Deus para restaurar, várias representações, para a nossa vida também. 29:11 de 2 Crônicas, diz assim a palavra do Senhor:
Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Vou ler mais uma vez. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Amém? Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Nós sabemos que tudo que nós clamamos na campanha, né, já tem sido lembrado aqui pelos irmãos, essa voz de Deus na igreja, e a igreja somos nós, né? A igreja nós somos o templo do Espírito Santo, e nós precisamos ouvir a voz de Deus que está falando na igreja, a voz de Jesus. Jesus, ele vai dizer em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então a gente vai nessa série de Ezequias, que já há algumas semanas, né? 2 domingos e mais essas semanas que vêm, vamos estar falando dessa restauração que Ezequias, como rei, como ministro, né? Como alguém que está servindo ao Senhor, deve fazer. Nós acabamos de ver esse versículo que diz o que Ezequias fez, o que ele falou, né? Com todo amor ele vai chamar os ministros de meus filhos. Meus filhos. E a primeira coisa que ele, além desse amor, né, incondicional, o amor de Deus que está e precisa estar no nosso coração, na nossa alma, arraigado, Ezequias vai dizer, não seja negligente, né? Então a responsabilidade é nossa. O Senhor traz a restauração, né? Mas primeiro nós falamos lá, quando começamos a falar de Ezequias, que a causa é sempre espiritual. Amém? Quem lembra disso, dessa palavra? Primeira causa é espiritual. E aí a gente precisa, como crentes, como espirituais, estar olhando para isso. Porque se nós olharmos para o físico, se nós olharmos para o material, se nós olharmos para aquilo que a gente pode tocar, né? Nós vamos desanimar, vamos olhar para o homem, vamos olhar as pessoas, vamos ver defeitos. Mas o Senhor, Ele é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Ele vai dizer, meus filhos, não sejam negligentes, mas a causa espiritual. Depois falamos também da restauração do templo. O que Ezequias vai fazer, aqui uma das primeiras coisas que ele faz, é abrir as portas do templo, né? E o templo representava a minha e a sua vida, irmãos. O templo que nós estamos falando é o templo do Espírito Santo. Nós, eu e você, como igreja, nós somos morada, templo, tabernáculo, santuário do Espírito Santo de Deus. E não podemos tratar esse templo de qualquer jeito. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ingerir, né? Ingerir aquilo que o Senhor tem nos dado como palavra, como corpo, né? Ingerir de uma forma sábia. Então Ezequias, ele vai trazer isso, e os irmãos têm ministrado aqui durante esses domingos que nós não estávamos, mas cada um já tem olhado para a vida desse homem, desse rei, e tem visto que ele foi diferente. Amém? Quantos têm já percebido ou já leram também, né? E tem visto que ele foi um rei diferente. Ele não foi como seus pais, né? E esse tema dessa semana, que é a restauração do ministério, ele traz para nós, como crentes, né, algo que nós precisamos lembrar todos os dias, irmãos. Porque ministério, né, tem a ver com trabalho. Ministério é trabalho, serviço. Então, aqui ele vai trazer, ele vai buscar os levitas, né, os sacerdotes que saíram, que foram embora, foram cuidar da vida deles. Não, vamos ganhar dinheiro, nós vamos correr atrás da nossa vida. Mas aqui é a antiga aliança, que apontava para a nova aliança. Agora, na nova aliança, todo crente em Jesus Cristo, fiel a Jesus Cristo, é um ministro de Deus.
Ministro, nós somos levados, quando vai passando o tempo, a pensar que é só o pastor, ou só o ministro de louvor, ou só aquele que está sendo visto, né? De alguma forma na igreja. Esses estão sendo mais vistos, mas todo crente fiel a Jesus Cristo é um ministro de Deus. Porque agora Pedro vai dizer, 1 de Pedro 2,9, ele vai dizer para a igreja, vai dizer para todo crente fiel em Jesus Cristo, ele vai dizer, vós, porém, sois sacerdócio real. O nosso sacerdócio é superior ao sacerdócio daqui de Ezequias e dos sacerdotes e levitas ali que tinham ido embora do templo. Porque nós temos um sumo sacerdote conosco, que o nome dele é Jesus Cristo. Então o nosso sacerdócio é superior, mas muitas pessoas têm olhado isso como algo, não, isso é só para o pastor, é só para o obreiro, é só para o ministro de louvor, é só para o... Não, para toda a igreja. Na nova aliança agora, todo crente fiel a Jesus Cristo, todo crente comprometido com Jesus Cristo, com o reino de Deus, é um ministro. Ministro é o sinônimo de auxiliar. Auxiliar é o sinônimo de ministro, né? Então, restauração de ministério. Quando olhamos para a nossa vida, cada um tem essa responsabilidade de tirar da sua vida aquilo que é impuro. A santidade que ele vai pedir aqui. As obras da carne são conhecidas. Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer de inveja, vai dizer de idolatria, ele vai dizer fornicação, adultério, ciúmes, contenda, tem coisas semelhantes a essas, precisamos tirar da nossa vida, do templo. Ele não está falando do templo aqui, 4 paredes, aqui era, mas apontava para o templo que somos nós precisamos tirar. O processo de santificação, nós precisamos estar comprometidos e limpar, tirar, né, tudo isso da nossa vida. Então, todo crente comprometido com Jesus Cristo é um ministro. Diga para o seu irmão aí, você é um ministro. Diga para o outro do lado, você é um ministro. Uma ministra, né, a mulher. Então, à luz da palavra de Deus, todos os crentes em Jesus Cristo, fiéis, são ministros. Só se não é crente comprometido, aí não é, né? Mas o que acontece aqui? Eles, os sacerdotes e levitas, aqui em Crônicas 29, não ocupavam a sua posição. É uma decadência ministerial, o que acontece nos dias de hoje. Os ministros, né? Igreja geral, universal, mundial, tudo aí, não ocupam a sua posição. Estão, não, eu tenho uma posição, mas deixo lá e eu vou cuidar de outras coisas, eu vou deixar o reino em segundo plano e eu vou buscar as coisas, inverte o versículo de Mateus 6,33, buscar, pois, em primeiro lugar o reino, e ele vai buscar as coisas primeiro. E aí, né, decadência total, porque não tem como você ler 29 Crônicas, entender, sem ler o capítulo 28. O capítulo 28 vai falar do pai de Ezequias. O pai de Ezequias foi o pior rei que Judá já teve. Um dos piores, se não for o pior. O rei Acás. Acás, decadência total, porque ele não assumiu a sua posição. Assim é na vida do crente que não assume a sua posição de ministro. Decadência total. Decadência total, não tem como se enganar, né? E aí, se você voltar aí, você vai ver, volta aí, capítulo 28, verso 2, o rei Acás, pai de Ezequias. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tem muita gente achando que é ministro, né, em geral, que vai querer fazer o que é reto aos olhos de uma pessoa, ou aos olhos, os seus olhos, né? Eu estou fazendo o que é reto aos meus olhos. Está errado também. Não vai cuidar da espiritualidade como Acás não cuidou. Nós precisamos fazer o que é reto não diante dos olhos das pessoas primeiro, mas temos que fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, da palavra de Deus, irmãos.
Não dá para você falar, não, eu vou agradar esse, vou fazer, né, vou fazer as coisas que é reto aos olhos dele, ou aos meus olhos. Não, nosso coração, a nossa vida, nós somos, né, e somos tendência a enganar. Nós estamos tendenciosos a ser enganados, enganar, e o pior engano é quando tem um auto-engano, quando a pessoa se engana, como a casa aqui. Então a primeira coisa que ele não fez, né, ele não fez o que é reto aos olhos do Senhor. Talvez ele estava fazendo o que é reto aos olhos das pessoas. E aí a decadência na vida do ministro. A casa era um ministro, o rei. Agora na nova aliança, todos nós somos ministros, somos reis e sacerdotes em Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, o que mais? Ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Até fez imagens fundidas, que aqui é idolatria. Ele fez imagens para adorar. Idolatria não é só fazer uma imagem para adorar. Idolatria é tudo aquilo que você coloca, que o ministro coloca na frente de Deus na sua vida, do reino dele. Idolatria é tudo aquilo que você coloca como ministro, vai falar, não, agora eu não quero minha posição de ministro, eu vou colocar os meus bens, eu vou colocar o meu marido, a minha esposa, né, o irmão, o pastor, as pessoas na frente de Deus. Isso é idolatria, né? Imagens, né, que a gente sempre está falando da internet, mas as pessoas vão colocando coisas, bens, materiais na frente de Deus e aquilo que representa Deus e não assumem mais a posição. Era o que a casa estava fazendo aqui, né? E além de idolatria, de idólatra, ele no versículo 3 também queimou incenso no vale de Ben-Rinom e queimou os seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele queimou os seus filhos mais velhos, que era, né, ele foi nessa questão da idolatria e sacrificou os seus filhos mais velhos para Moloque, um deus pagão, né, daquela região. Então olha a decadência que ele entrou, porque ele não assumiu a sua posição de ministro. Assim é todo crente que não assume a sua posição de ministro, de auxiliar de Deus na terra, ele vai entrar numa decadência total. Não, mas parece que eu estou indo bem. Parece, mas a causa primeiro é espiritual. A decadência começou, que representa os filhos quando ele queima? Família. A família de Cacás, ela começa a decadência, né? E o Senhor, né, estava ali tentando, de alguma forma, fazer com que ele abrisse os olhos, porque o Senhor ama, o Senhor está ali, não ama o pecado, mas ama o pecador, né? O ministro é amado pelo Senhor primeiro, mas Deus, ele não quer que eu te amo, então você pode ficar aí na sua, que eu estou na minha. Não, Deus também quer o amor do ministro. Deus não é um amor platônico, um ídolo que fala, não, você nem precisa me saber que eu existo, que eu te amo. Não, quando se trata do ministro, do crente fiel em Jesus Cristo, a Jesus Cristo comprometido, Deus diz, você precisa me amar, né? E esse amor ágape, é o amor que nós falamos há umas semanas atrás aí. E aí continua, 4. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas. Olha a decadência, quando a gente vai ler o 29, a gente vê que o Ezequias está restaurando tudo, e ele era filho de Acás, nós vamos ver que estava Judá numa decadência total. Estava dividido, né? Judá, o seu irmão Israel, né, e Judá se dividiram. E a gente sabe que hoje em dia tem alguns países que são também divididos, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Olha, Israel já passou por isso. Israel, Judá, brigando entre si. O seu inimigo mais forte era o seu irmão, né? Israel, Judá e Israel já passaram por isso. O que a Coreia passa, né? Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, mesma coisa. Israel estava passando aqui, Judá, com o rei Acás, agora decadência total, né, como ministro, porque não assumiu a sua posição, né, de ministro. Então, decadência ministerial. Há uma decadência ministerial e ele fecha as portas do templo,
ele diz, aqui ninguém vai mais, né, adorar a Deus, porque eu vou queimar nos lugares altos incenso, e ele deixa morar lá a família de Tobias. O altar do templo era cozinha, né, da família de Tobias, um sem-teto que tinha lá, que morou no templo, e ele fechou a porta do templo. E aonde os sacerdotes foram parar? Os sacerdotes, em vez de lutar, né, porque eram aqueles que ministravam, os levitas, em vez de assumir a sua posição, né, porque agora, né, nós sabemos que os levíticos, né, acabaram, esses sacerdotes que nós estamos falando aqui agora, somos todos nós, levitas, irmãos. Né, quando o templo foi destruído, eles entraram para dentro do Santo dos Santos, nem a arca já tinha sumido. Né? Por quê? Porque a presença do Messias, Jesus Cristo, ela ocupa, ela supre tudo na nossa vida. A presença de Jesus, ela vai suprir tudo. Então nós precisamos olhar para nós como ministros agora. Será que nós estamos tirando, né, aquilo que é impuro? Porque ele vai, a casa só decadência, família, templo, né, ministério, porque não assume a sua posição. E agora chega Ezequias, capítulo 29, Ezequias, ele leva os ministros, né, ele vai chamar esses ministros, que na época eram os sacerdotes, os levitas. Esses sacerdotes e levitas, sabe onde eles foram parar? Eles foram cuidar da agricultura. Largaram o templo, não era serviço deles a agricultura, mas eles falaram, nós precisamos ganhar dinheiro, nós vamos correr atrás de dinheiro. Ele fechou o templo, na sua mente estavam justificados, não, Acás fechou o templo, então a gente pode sumir daqui, a gente pode trabalhar, ganhar dinheiro, acabou. Não, se fosse, né, ministros verdadeiros que assumissem a sua posição, eles iam lutar. Eles iam falar, pode até nos matar, mas nós queremos ministrar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos, como ministros do Senhor, restaurar esse ministério na nossa vida. Deus não vai restaurar o ministério para você, é você que precisa restaurar. É você, hoje Ele te chama para restaurar. Não tem um corinho antigo assim? Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar. Você precisa restaurar o ministério. Deus não vai descer, Deus já fez a parte dele, Jesus já fez. O Espírito Santo, se você quiser, se você tirar aquilo que é impuro do templo, da sua vida, ele vai te ajudar a restaurar. Né? Então Ezequias, ele faz diferente. O versículo 2 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ó, segundo o que Davi, seu pai, havia feito. Nem se lembra de Acás, o pai. Vai falar de Davi, né? Porque ele era descendência de Davi. Não se lembra de Acás. Acás, se você ler o último verso do capítulo 28, ele não foi nem enterrado nos túmulos dos reis. Ele foi enterrado em outro lugar separado, ele não foi lembrado. Né? Ninguém chorou na sua morte. Acás morreu, foi sepultado, não foi nos túmulos dos reis, porque ele perdeu a sua posição, ele não ocupou a sua posição como ministro. E Ezequias faz diferente. Né? Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Sabe o que quer dizer a palavra Ezequias? Aquele que se fortalece no Senhor. Ezequias é isso, aquele que se fortalece no Senhor. E muitas vezes, né, nós capengamos no ministério porque nós queremos nos fortalecer em pessoas. Nós queremos nos fortalecer em ministérios que fazemos, naquilo que fazemos. E no reino de Deus, eu sempre falo isso daqui, é mais ser do que fazer. Né? Existe o fazer, existe o ministrar, o trabalho, mas precisa ser restaurado. E só restaura quem é primeiro. Quem ser, é o ser. Né? Então Ezequias, ele traz, né? Ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, e ele, segundo o que Davi também é um que se fortalecia no Senhor. E você, ministro, você que está aqui hoje, você, ministro, isso é geral, lembre-se disso, nunca se esqueça. Não deixe que a rotina do dia a dia vai fazer você falar, não, ministro é só o pastor, é só o presbítero, é só o diácono, é só o ministro de louvor. Não, não se esqueça que você é o ministro do Senhor. Aonde você for, mas precisa restaurar o ministério. Precisa restaurar o ministério. Você que é crente em Jesus Cristo, batizado, né, no corpo de Cristo, está digerindo e ingerindo o corpo de Cristo,
Ele está dizendo, você é o ministro, então você precisa restaurar. Ezequias vem e ele faz diferente. No primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas do templo e os reparou. Diga para o seu irmão, você é templo do Espírito Santo. Ele abriu as portas do templo e os reparou o templo. Nós, como templo do Espírito Santo, precisamos ser reparados. Não dá para a gente viver assim, deixa a vida me levar, eu vou reparar quando der. Não, todos os dias nós precisamos olhar para nós e reparar se entrou alguma raiz de amargura, alguma raiz de inveja, ciúme, idolatria, tudo aquilo que Acaz deixou entrar. Ezequias faz diferente, e a primeira coisa que ele faz, e é tremendo isso daqui, ele abre as portas do templo e os repara, e repara. Como é que está o seu templo? Irmãos, você acha que foi de um dia para o outro que o templo foi reparado? O templo estava fechado há muito tempo. 16 dias, centenas de homens tirando o entulho de lá. O altar que virou cozinha lá do sem-teto tinha muita sujeira. Levou muito tempo para limpar. A faxina precisava ser feita. E o Senhor está falando com a gente aqui hoje, Ele está dizendo, olha, você tem feito a faxina na sua vida ou você tem deixado de qualquer jeito? Que faxina que você tem feito no seu templo? Não, eu quero fazer faxina no outro. Não, você precisa fazer uma faxina no templo, que é você. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E ele vai, além de fazer isso, que é maravilhoso, abriu a porta do templo e o repara, no primeiro ano, primeira coisa, né? Ele vai reunir os levitas, e os sacerdotes, que são os ministros da época, mas agora na nova aliança, todos nós. Versículo 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas. Quem são esses? Os ministros, né? Ele trouxe, reuniu-os na praça leste. Reuniu na praça leste. Por que está no leste? Leste é oriente. Oriente, na Bíblia, irmão, você vai ver que o Éden foi construído, um jardim no Éden que apontava para o oriente, né? Se você olhar aquele rio lá em Ezequiel 47, o rio da água viva, que os peixes brotavam do rio, que as árvores eram frutíferas, frondosas no rio, o rio nascia e corria para leste, para o oriente, né? O rio da vida. E aí a gente vai orar, se você olhar leste na Bíblia, você vai ver que tem muito a ver com isso daqui. Então Ezequias não colocou eles no norte, não, vai ser colocado no norte. Não, eu vou levar vocês para o sul, vou levar vocês para o sudeste. Não, Ezequias trouxe na praça leste, que sabe o que significa praça leste e oriente na Bíblia? Presença de Deus. Quando você, como ministro, restaurar o seu ministério e dizer, eu quero restaurar na presença de Deus, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Você vai começar a tirar aquilo que é impuro, as obras da carne que são conhecidas, né? Porque o templo estava sendo restaurado e ele chama os ministros, que somos nós agora, não só aquele, mas aqui é os levitas e sacerdotes, versículo 4, e diz, escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos, santificação, processo que nós estamos envolvidos, e santifiquem a casa do Senhor, Deus e seus pais, tirem do santuário. Quem é o santuário? Somos nós. Nós somos o santuário. Tirem do santuário tudo o que é impuro. Tudo que é impuro. As obras da carne são conhecidas. Gálatas capítulo 5. Luxúria, vaidade, ciúmes, inveja, idolatria, coisas semelhantes a essa. Então tem muito mais. Depois você lê Gálatas capítulo 5. Então, tirem o que é impuro. Tem gente que não se fortalece em Deus porque ele está esperando Deus fazer algo na vida dele. Não, Deus vai descer, Deus vai fazer. Não, você precisa se fortalecer em Deus. E quando você se fortalece no Senhor, que significa Ezequias, você vai tirar tudo aquilo que é impuro da sua vida. Agora, quando você se fortalece no outro, não, eu me fortaleço, né, no meu esposo, na minha esposa, no meu pai, no meu filho, no meu irmão, nas pessoas, no pastor, nos irmãos, você não consegue tirar o que é impuro.
Porque aquilo que é impuro, só quem pode fazer é aquele que se chama e ele quer habitar ainda mais na sua vida, o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te ajudar. Na carne a gente vai pender para as coisas da carne, mas no Espírito vamos estar pendendo para o Espírito Santo, né? Então ele faz isso que é maravilhoso. Santifiquem a si mesmos. Olha aí, santifiquem a si mesmo. Não é o irmão que vai te santificar, não é o líder, não é o pastor que vai santificar vocês, não é. Santifiquem a si mesmo e santifiquem a casa, a morada, que é você, a casa do Senhor, Deus e seus pais. Tire do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis. E ele começa a falar. Ezequias, irmãos, tinha tudo para falar assim, como muitos falam hoje. Não, eu nasci num lar quebrado, o meu pai era um pai isso, um pai aquilo, por isso que eu sou assim. Não, Ezequias fez diferente, ele abre as portas do templo, restaura o templo, e ele vai restaurar agora o ministério. Vem levitas, vem sacerdotes, e agora na nova aliança somos todos nós ministros de Deus, né? A decadência que estava com Acás, agora Ezequias começa a fazer uma reforma, né, em toda Jerusalém, a começar do templo, a começar, né, da vida dos sacerdotes que foram para a agricultura. Sacerdotes correram. Quando viram Acás lá fechando o templo, eles não brigaram, eles não foram lá, olha, nós nos posicionamos, não, eles saíram da posição deles e correram, se afrouxaram. Hoje tem muitos ministros frouxos que vão estar correndo da sua posição, como fizeram na época de Acás. E aí Ezequias assume o reino como ministro do Senhor e fala, eu preciso buscar aqueles camaradas e trazer eles e falar para eles, santifiquem-se a si mesmo, santifiquem a casa do Senhor, porque o lugar, a posição de vocês não é plantando batata, não é plantando arroz, feijão, não é vocês plantando lá as coisas, é na casa do Senhor, ministrando na presença dEle. E agora, na nova aliança, volta a repetir, todo crente comprometido com Jesus Cristo. Ezequias reúne eles na Praça Leste, na presença de Deus, e fala isso. E aí ele começa a lembrar tudo aquilo que foi colocado por Deus para que eles fizessem. E no versículo 11 que nós lemos, ele coloca 4 coisas aí para que saísse da decadência o ministério daqueles homens. Tem muito ministro hoje em decadência porque não se fortalece no Senhor. Ezequias, nunca se esqueça disso. Ele significa, o nome Ezequias, aquele que se fortalece no Senhor. Aquele que se fortalece no Senhor. Eu sei que você já está lembrando das palavras de Paulo aos Filipenses, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que você está lembrando da palavra no Salmo 23, que vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Precisa se fortalecer em Deus. Davi, em Samuel 30 também, ele chega de uma batalha, e quando ele chega no seu reinado, levaram as crianças de todo o reino, todas as crianças, levaram todas as mulheres, inclusive as mulheres de Davi, né? Violentaram as mulheres, e aí, quando eles chegam lá, né, os homens querem apedrejar Davi como rei. Fala, você é rei, nós queremos algum culpado, nós vamos te apedrejar, né? Cadê as nossas crianças? Eles não mataram ninguém, os inimigos, mas a palavra do Senhor diz lá, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Ezequias é aquele que se fortalece no Senhor, não nas pessoas, não nas coisas, né? E ele faz 4 coisas aí, no versículo 11, que nos chama a atenção, e nós precisamos, como ministros também, restaurar o nosso ministério dessa forma. A primeira, né? Ele, além de chamar com amor, como nós falamos aqui, meus filhos, não sejam negligentes, né? Ele diz, o Senhor os escolheu para ministrar, o Senhor os escolheu para estarem diante dEle. Primeira coisa para restaurar o seu ministério é você lembrar que você está diante do Senhor. Não só aqui na igreja, no seu trabalho, na rua, na escola, onde você for, Deus está presente. Deus está ali.
É você viver com o senso da presença de Deus, que se você fizer qualquer coisa que vai denegrir o caráter ou a sua vida, você vai lembrar que Deus está ali e você não vai fazer. Porque você sabe que você vai desagradar primeiro a Deus que está vendo. Diz a palavra de Deus que o trono de Deus é o céu e a terra os cabelos dos seus pés, mas os olhos de Deus estão em todo lugar, em toda parte. Ele vai trazer isso, né? Como para estar diante dele, é o senso da presença de Deus. Deus está presente, né? Irmãos, nós sentimos a presença de Deus algumas vezes, mas melhor do que sentir a presença ainda é viver com o senso da presença de Deus, todos os dias, porque aí você vai conduzir a sua vida num bom testemunho no seu trabalho, né? Deus quer que você tenha um bom testemunho na escola, na faculdade, na rua, no ônibus, no trânsito. Um bom testemunho, porque tudo que você faz, você não faz para a sua glória, você faz para a glória de Deus. Você faz como se fosse para o Senhor. Então, você é um ministro, não só dentro da igreja, você é um ministro trabalhando, você é um ministro estudando, você é um ministro no ônibus, você é um ministro fazendo qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. O hino que nós cantamos aqui, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, não é só aqui, mas é em todos os lugares da nossa vida. Você não é, eu sou crente só dentro da igreja. Não, Deus quer encontrar com você na saída. Então, viver, primeira coisa, diante dele. É isso que o Senhor fala para restaurar o ministério. Viver diante dele. Não é estar só, é viver. Eu estive no domingo, eu estive na terça, eu estive na quinta, eu estive na sexta. Não. Todos os minutos da sua vida você lembrar que Deus está presente. E quando Deus está presente, pode vir gigante, pode vir problema, pode vir situação, você vai dizer, você gigante vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi disse, né? O que Davi quer lembrado aqui. Então, primeira coisa, viver com o senso da presença de Deus. Tudo, né? Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Está fazendo comida lá, as mulheres ou os homens, estou fazendo para a glória de Deus. Né? Está ali fazendo alguma coisa no trabalho, eu estou fazendo para a glória de Deus. Está falando com alguém, eu estou falando, mas estou fazendo para a glória de Deus. Você tem que lembrar disso, porque é uma maneira de você restaurar o ministério, senão o ministério vai ficar como o de Acás, decadência. E o primeiro que ele faz lá acaba com a família dele, queima os próprios filhos, né, para Moloque. Segunda coisa, para o servirem. Para o servirem. Servindo, o que é? Dando testemunho. Servir no reino de Deus não é aquele que é servido ou quer ser servido que é o maior. No reino de Deus é aquele que desce o degrau e fala, estou aqui para servir. Esse é o que o Senhor quer. É esse o que o Senhor vai levantar, vai exaltar. Porque precisamos servir ao Senhor e servir aos irmãos. A palavra ministro é servente, é auxiliar. Então você desce o degrau e fala, irmão, Deus, né, primeiro, mas depois o irmão, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. Né? Nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Então, para restaurar, não tem como restaurar o ministério se você não servir a Deus e aos irmãos. Se você quiser ser servido, o ministério vai de mal a pior, como o de Acás. Acás queria ser servido, por isso que ele vai, queima os filhos, vai lá, idolatria, vai lá, fecha o templo. Ele queria ser servido. Olha, Deus não, fecha o templo, não precisa tirar o que é impuro, vai colocando mais, não precisa, vamos queimar, fazer do nosso jeito. Saiu da posição dele, decadência, não teve nem lugar para ser enterrado com os reis. Então, segunda coisa para restaurar o ministério, além de estar com o senso da presença de Deus, é o servir. Servir a Deus. Né? Com a nossa vida. Deus não quer sobras. Você pode falar, não, eu vim trazer hoje uma sobra para Deus, porque Deus vai aceitar essa sobra. Não, Deus fala para mim e para você, coma as tuas sobras. Né? Deus não quer sobra de tempo, sobra de talento, sobra de tesouro, de dinheiro. Não, Deus quer que seja para o servir com o nosso melhor. Então ele vai trazer esse servir aqui, né? Naquilo que ele ofereceu. Aquilo que Deus pede é lá em cima, né? Lá, lembra de Abraão? Abraão, pega o teu único filho, Isaque, é quem amas, oferece para mim. E ele fez isso, né? E Deus ainda fez mais.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, quem crê é ministro, quem crê é um auxiliar, quem crê é aquele que serve, aquele que vive com o senso da presença de Deus para restaurar o ministério. Terceiro, ele continua dizendo aí no versículo 11, escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros, ou, noutra tradução, para ministrar perante ele. O que é ministrar perante ele? Duas pernas à igreja: evangelizar os não crentes e edificar os irmãos. Eu só vou edificar os irmãos. Está devendo, tá manco. Tem que evangelizar lá fora. Eu só vou evangelizar, não vou edificar os irmãos. Também não está ministrando como da maneira que o ministro tem que fazer, da palavra, né? O modelo da palavra. Então, ministrarem perante ele, perante o Senhor. O que o Senhor se importa são as almas. Então, nós precisamos evangelizar e edificar os que estão aqui dentro também. Terceira coisa. E, por último, para queimarem incenso. Né? O Senhor escolheu vocês para estarem diante dele, o servindo, para serem os seus ministros e queimarem incenso. O que é o incenso? É oração. Mas não é uma oração, né, como os fariseus, não, porque eu oro, porque eu faço, porque eu aconteço. Não, é uma oração da intimidade. Né? Oração de intimidade, buscando essa graça de Deus, mas uma oração com confiança a Deus e não, né, uma oração de pedidos, mas uma oração de rasgar o coração, aquela que você fecha a porta do teu quarto de intimidade e você ora ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Essa oração que ele está dizendo agora sim, ele está falando de queimar incenso, sentir. O nosso louvor, a nossa oração sobe diante das narinas de Deus, e Deus sente. Agora sim, sentir a presença de Deus. Sentir, né, através da oração da intimidade com Deus, oração de derramar. Né? Então, entra, mas você sente que Deus está presente ali e você se derrama perante Ele. É você e Deus. Né? E é isso que Ezequias faz de primeiro. Depois a gente vai trazer outras coisas em outras pregações, que Ezequias vai até junho, julho, que dei uma olhada lá no Pacentai, mas porque tem muita coisa para restaurar, para nós restaurarmos. Tem muita coisa, além do templo que somos nós, os ministros também somos nós. Talvez quando você leu isso aqui, você falou, nossa, o templo é as quatro paredes da igreja, as cadeiras, a bateria, a guitarra. Não, o templo é eu e você. Talvez quando você leu, olha, os sacerdotes levitas, pastor, os obreiros, os ministros de louvor, não. Todos nós. Não só aquele que está sendo proeminente, né, com o microfone na mão, mas toda a igreja. E aí nós precisamos, como nós restauramos, recapitulando, presença de Deus. E não é só sentir, é essa, né, estar diante dele, é o senso. Saber, ele está presente. Ele está presente, então eu preciso dar bom testemunho, eu tenho que fazer para a glória dele. Né? Ele está presente, então eu preciso fazer o meu melhor, seja onde for, não só na igreja. Segundo, para o servir. Né? Tudo que eu faço é para a glória dele, fazendo, dando testemunho, porque Deus não quer sobras, Deus quer o meu 100%. Não, eu quero de Deus somente 5%. Não, a gente quer sempre mais de Deus, né? Então, a gente precisa entregar mais da nossa vida. E, terceiro, ministrar perante Ele, evangelizar, edificar. Precisamos evangelizar. Já foi falado aqui no domingo, já foi falado aqui nesses dias, mas o Senhor está repetindo porque precisamos evangelizar, precisamos edificar. Não dá para fazer uma coisa só. Nós, como ministros, para restaurar o ministério, precisamos fazer isso. Se preciso for, fale. É com sua vida que você prega. Né? E quarto, queimar incenso. A oração da intimidade, no sentir da presença de Deus. Então, que você possa restaurar o seu ministério como ministro. Se coloque em pé, deixe o Senhor ministrar mais ao teu coração. Eu sei que foi ministrado aqui domingo, eu sei que foi ministrado nos outros dias, mas o Senhor continua falando comigo e com você, porque Ele quer que nós sejamos como Ezequias, aquele que se fortalece no Senhor.
não é se fortalecer em pessoas, ou em coisas, ou em bens, ou trabalho, ou dinheiro. É se fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez ouvimos esta palavra, esse texto, Senhor, que aqui está sendo repetido já há algumas semanas, porque o propósito do Espírito Santo é que nós encuquemos a tua palavra, que precisamos restaurar o templo que somos nós, precisamos restaurar o ministério, os ministros que somos todos nós, Senhor, e o Senhor está falando diretamente com cada um, Senhor, para se santificar e santificar a casa do Senhor. Oh Deus, o Senhor nos levantou como sacerdócio real através de Jesus Cristo, e nós somos gratos a Deus por isso, pelo Senhor, a morte do Senhor naquela cruz, o seu amor incondicional por nós, o amor do Senhor, oh Deus, que está mesmo sobre a nossa vida, derramado nos nossos corações, e agora como servos de Deus, ó Pai, ó Senhor, o Senhor nos ensina, através da vida de Ezequias, como restaurar o ministério, como tirar aquilo que é impuro, as obras da carne. O Senhor nos ensina a estar diante do Senhor todos os dias, não só no culto, na igreja, mas todos os dias estar diante do Senhor, com o senso da presença de Deus. Hoje nós vamos sair, ó Pai, desta casa de oração, e vamos chegar na nossa casa. Ao abrir a porta, nós vamos lembrar, Deus está presente nos vendo. Quando nós formos assistir ou ver qualquer coisa na internet, ou na televisão, ou no jornal, nós vamos lembrar que Deus está com a gente nos vendo. Quando nós formos para o trabalho, estivermos ali, Senhor, oh Deus, nós vamos lembrar com qualquer pessoa, mas quem está primeiro é o senso, é Deus, a presença de Deus, para restaurar o ministério, para restaurar o nosso sacerdócio, para restaurar, Senhor, oh Deus, a nossa vida, para ministrar perante o Senhor, para servir a Deus e aos irmãos. Precisamos, ó Deus, continuar lavando os pés uns dos outros, mas primeiro servindo a Ti, para ministrar, Senhor, perante o Senhor, para ministrar, Senhor, edificando os irmãos e evangelizando-os lá de fora, e assim também, Senhor, sentindo a presença de Deus na oração da intimidade, na oração, Senhor, de fechar a porta do nosso quarto e falar ao Pai que está em secreto, e o Pai vai recompensar a nossa vida, Senhor, a nossa vida espiritual. Deus nos levanta, Senhor, mais uma vez, e nos lembra que precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Acas não cuidou e sacrificou a sua família, seu trabalho, a sua vida, e não foi mais ministro. Os sacerdotes levitas tinham ido, Senhor, também cuidar dos seus bens, das suas coisas, mas Ezequias fez diferente, porque se fortaleceu no Senhor. Nós nos fortalecemos no Senhor e vamos declarando que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece, e a cada dia tudo novo se fará, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por cada um que tem ministrado aqui também sobre Ezequias, e o Senhor está falando mais e mais em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Nós já vamos estar encerrando, lembrando, pedindo oração também pela nossa irmã Noêmia, que os irmãos conhecem o pastor Belmiro. Ele esteve ministrando aqui nos nossos aniversários aí antes da pandemia. E no dia de ontem ali o Senhor o recolheu. Ele tinha a idade do nosso pastor de honra, né, o pastor João Monteiro, 86 anos. E já está com o Senhor agora, nesse momento, né? O Senhor Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Mais um já está ocupado, né? Porque o pastor Belmiro já está lá. E nós precisamos lutar aqui, restaurando o ministério, a nossa vida, para nos encontrarmos lá. Mas ore pela irmã Noêmia, ela já estava, não estava enxergando mais, né? E os filhos agora têm a grande missão ali de cuidar. Os filhos, netos, bisnetos, tataraneto. Belmiro já tinha até um pequenininho lá que não era mais, era filho do bisneto, né? Então eu acho que é tataraneto, ou mas é algo para a gente se espelhar, né? Um pastor que
cultivou, né, esse ministério na vida dele. Ele abraçava a gente e não soltava fácil, né? Isso ficou marcado, além das suas sementes aqui nessa cidade, quando foi apedrejado aqui na praça, né? A gente lembrou disso aí, alguns irmãos estavam aqui quando ele contou. E na década de 80 não tinha nem igreja aqui ainda evangélica, acho que se tinha era uma ou outra, mas antes do Brasil para Cristo, antes, né, do pastor Monteiro e do pastor Bonifácio vir para cá, o pastor Belmiro também desbravou junto com o pastor Monteiro Biritiba, Mogi, Salesópolis, e ontem, né, o Senhor recolheu, pedindo oração aí por toda a família do Belmiro. Também oração chegou aqui pela Thaís, que está com dengue. Tem alguns irmãos com dengue, né? A gente precisa orar, porque não é fácil, né? Tivemos a mãe do pastor Daniel, foi atropelada aqui na estrada, do pastor Daniel da Presbiteriana. Irmã Maria, né? Orar pela família também. O Elton, a Adriana, o Wilson, Márcio, Terezinha. Então a gente vai fazer esse clamor no final aqui, lembrando aos amados, tá os avisos aí. Amanhã à tarde da bênção, né? Tá chovendo bastante, mas aqui dentro é chuva de bênção, hein? Chuva de restauração de tempo, de ministério na nossa vida, né? A começar em cada um de nós. Então amanhã à tarde da bênção também, convide. Amanhã é feriado, olha. Amanhã dá para ver mais gente, né? Reveja aí os irmãos que não vão viajar, né? Que não vão sair, para poder tá aqui também. Amanhã o Espírito Santo vai pregar, né? Todo dia, né? Todo culto. A gente às vezes fala, o irmão lá vai pregar, vamos lá, tal. Mas o importante é que Jesus, né? Sempre tem uma palavra para nós. Então amanhã, às 3 horas da tarde da bênção, convide. Amanhã é sexta-feira da paixão, né? Feriado aí. Sábado os departamentos. E no domingo, último domingo de março já, nós estamos lembrando aqui, hoje a gente lembrou de novo, né? 68 anos da nossa amada igreja, e a gente cantou os corinhos aqui. Domingo, a gente pediu para a Vitória também, tá lembrando aí de cantar o Desperta Brasil, fechando essa oração pela nossa amada igreja Brasil para Cristo, 68 anos, todo o Brasil e fora do Brasil também. Está aí na tela o dia do casal, os casais estejam procurando aí o Ricardo, a Sara, a gente, para você poder fazer essa inscrição aí para esse jantar regional, dia, né? O dia do casal, almoço. Quem conseguir e não for trabalhar, pode estar investindo também no seu relacionamento conjugal, dá tempo ainda. É o restaurante Fazenda, né? Em Salesópolis, bem grande, cabe bastante gente lá. Tem mais algum? A marcha mudou de dia, a marcha ia ser no dia 30 agora, mas a gente orou, Jesus faz as coisas, né, certo? A Igreja Católica ia fazer uma procissão depois na hora da marcha. Não ia ficar legal, o padre falou, não, a gente faz alguma coisa lá, tal, mas aí o Senhor falou, né, olha, muda o dia que é melhor, né? Então Deus agora nos deu uma nova data para a marcha, dia 6 de abril, primeiro sábado de abril, a marcha para Jesus. Os irmãos podem evangelizar, pode estar falando de Jesus, marchando, né? E nós vamos estar... quem ainda não adquiriu a camiseta, acho que a gente dá para fazer uma última encomenda agora, né? Senão vai poder comprar no dia lá, acho que vai ser um pouquinho mais caro, tá bom? E a gente poder estar fazendo tudo para a glória de Deus aí, tá bom? Dia 6 de abril, a concentração é a partir das 10h30 lá na Cruz das Almas, tá bom? Ore para que não chova, né? Se chover, que a gente possa marchar do mesmo jeito, a chuva não é impedimento. Já fizemos uma marcha com chuva e tivemos muitos frutos disso daí. Então, Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração aqui e já entregando nas mãos do Senhor este culto, a nossa vida, o nosso ministério. Pai, é em nome de Jesus que nós colocamos cada nome que falamos aqui, Senhor. Ó Deus,
o Senhor tem olhado para a nossa vida e tem visto que nós temos lutado, Senhor, para restaurar o templo que somos nós, para restaurar o ministério. Deus, então nos ajuda, Espírito Santo, também a clamar, Senhor, como igreja, pela vida dessas pessoas. A Thaís, que está com dengue, nós cremos que o Senhor já tem, ó Deus, restaurado essas vidas que têm pegado essa enfermidade, Senhor, essa praga, que é cumprimento da Tua palavra também. O Hélito, a Adriana, o Wilson, o Márcio, a Terezinha, Senhor, os familiares do pastor Daniel, que o Senhor também ali recolheu a mãe dos nossos irmãos, Senhor, também, Pai, os familiares do Belmiro, do pastor Belmiro, que já se encontram com o Senhor, mas a irmã Noêmia, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, Senhor, toda a família, toda a igreja sede, nós oramos, Senhor, também, Senhor, pela vida de cada um que o Senhor está confortando, consolando, que tem pedido seus entes queridos, Pai. E assim possamos perseverar na oração, na fé, na graça. Nós oramos por aqueles irmãos que não chegaram para o culto hoje, mas virão no próximo culto. Então que o Senhor renove, fortaleça, que a chuva nunca seja impedimento, mas seja bênção, Senhor, para as vidas daqueles que estão precisando e pedindo que haja chuva, mas principalmente a chuva de unção, a chuva de graça, a chuva de restauração. Nós já oramos apontando, Senhor, para a marcha para Jesus também, do dia 6, que estamos em oração, para que o Senhor esteja mesmo, Senhor, guiando o Teu povo, ó Pai, em tudo aquilo que for, Senhor, para nós fazermos e assim para a glória de Deus. Nós oramos e abençoamos, ó Pai, cada vida, cada irmão, cada irmã, cada ministério, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém? Todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão. Na paz do Senhor, está encerrado em nome de Jesus.